Vou começar com a mesma pergunta que nós estamos a começar sempre, que é que nos contes há quanto tempo é que foi o teu caminho out? Foi aos 19 anos, mesmo quando fiz 19 anos. E tenho 26, portanto, há algum tempo. No secundário eu tinha alguns relacionamentos amigáveis com raparigas, mas parecia que alguma coisa não estava a correr bem. Mas eu deixava passar, pensava que era apenas timidez. E na universidade, curiosamente, aconteceu o que já tinha acontecido várias vezes. É uma menina do outro curso interessada em mim e tal. Só que ficávamos sempre no mesmo patamar, não avançávamos. E, entretanto, eu via que ela estava... na festa académica que ela estava com outro rapaz. E isso fez-me refletir. Bom, isso já aconteceu tantas vezes no secundário, agora na universidade. As raparigas acabam sempre por se aborrecer comigo e ir em busca de outra coisa. Talvez há aqui qualquer coisa que não esteja a funcionar muito bem. Então, basicamente, essa conclusão que eu fosse gay surgiu com naturalidade. Só surgiu quando eu tinha 18 anos, não pensei nisso mais cedo, porque na verdade não se falava muito em homossexualidade nos primeiros 10 anos dos anos 2000. A verdade é essa. Na década de 90 tão pouco, não me lembro. Portanto, claro que havia sempre aquele rapaz ou outro no liceu, assim meio abstrato, que era homossexual, mas no meio de milhares, não é? Isso tudo ajudou em eu dizer aos meus pais e à minha irmã, junto à praia, logo nesse verão em que eu fiz 19 anos, em Espinho, sim, que gosto de rapazes, que sou gay, pronto. Mas eu não posso deixar de perguntar o que é que te estava a passar pela cabeça antes de ir para a praia e enquanto estavas a falar com os teus pais. Eu sei que escolheste o local da praia e a natureza e que racionalizaste muito o que ias fazer, mas o que é que te estava a passar pela cabeça naquele preciso momento? É assim, eu conheço os meus pais, nunca passou pela cabeça que eles tivessem um ataque qualquer e me expulsassem de casa, portanto, eu conheço os meus pais e sei com quem vivo há muitos anos. Claro que sabia que a reação do meu pai não iria ser tão boa quanto a da minha irmã e da minha mãe, mas decidi contar porque não fazia... Era uma coisa que eu queria contar. E de facto não me agradou. Mas também é preciso ver que o meu pai tem quase 60 anos e, ou seja, viveu 50 anos da vida dele sem nunca ter ouvido falar da homossexualidade, e se tivesse ouvido era pelas piores razões possíveis. Ele disse à minha mãe na altura, e a minha mãe contou-me que o facto de eu ter esta orientação sexual, que é minoritária na nossa sociedade, que me ia impor problemas a arranjar emprego. E isso talvez... sinto que é algo que ainda tenho que lhe provar, porque ainda estou a estudar, ainda não consegui o meu primeiro emprego, e sinto que é algo que eu tenho de conseguir, um contrato, ganhar um salário, para provar ao meu pai que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele, quando nos reuniu, depois de uma caminhada à beira-mar, e antes de entrarmos para o carro, pronto, Pedro, o que é que nos queres dizer? Nós estávamos os três sentados, o meu marido, eu e a irmã, e ele estava de pé. E eu só queria dizer que sou gay. Acho que foi assim que ele disse. Só queria dizer que sou gay. O meu marido levanta-se sem dizer uma palavra e vai para o carro. E eu só olhei para a minha filha que estava a chorar e a minha preocupação era já o estado mental que ele estava. Ele não estava bem. E só o abracei e disse, pronto, está tudo bem. E olhei para a minha filha, está tudo bem, não está, Sara? E ela assim com a cabeça, com um sim muito firme, sim. A minha preocupação naquele momento até era mais a saúde mental. Estava preocupada com a saúde dele, porque eu senti que ele não estava bem. O que me preocupava era, sim, eu não estar preparada
para lidar com o preconceito dentro da minha casa e muito menos para enfrentar o mundo por ter um filho homossexual. Naquele momento tive muitas preocupações na minha cabeça. Era sobre o meu filho, era procurar informação sobre a homossexualidade, era lidar com o preconceito dentro da minha casa, lidar com a família, com as pessoas lá fora. Eu, portanto, ligava à internet e procurava o tema homossexualidade, para ver o que era isso da homossexualidade. Eu, de facto, não tinha muitos preconceitos na cabeça. E eu pesquisar, descobri os preconceitos todos que existiam na sociedade. E eu assim, eu não acredito que as pessoas pensem dos homossexuais assim. Foi assim que eu descobri até os preconceitos todos, que eu não sabia de nada. Entretanto, numa das minhas pesquisas, encontrei a Amplos. E eu fui ler, dizia Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. Primeiro li aquilo tudo, li os testemunhos, vi os vídeos, passei a pente fino. Mandei um e-mail para lá. Mesmo assim, eu não tive a coragem de dizer eu tenho um filho gay. Mesmo assim, só elogiei a associação e tal. E recebo uma resposta muito simpática da Amplos. E no fim, lembro-me... E no e-mail que me mandaram, no fim dizia, a perguntar, é uma mãe Amplos? E eu chorei a berrar. Eu disse, eu sou uma mãe Amplos, sou uma mãe Amplos. Comecei numa relação virtual com um rapaz que vivia nos Estados Unidos, que é o Afonso. E nós somos amigos. E falávamos sempre por telefone. E eu afastava-me cada vez mais do mundo real. Vivia na minha própria realidade, como se estivesse afastado de tudo e todos. Eu só saía de casa para ir para as aulas. E pelo menos tinha essa preocupação em ir para as aulas. Não fazia mais nada. E para mim era um pavor ter que sair de casa, ter que andar de transportes. E comecei a olhar para o espelho. Eu não gostava de ver o meu nariz, não gostava de ver os meus olhos, não gostava de ver a minha cara. E então comecei lentamente a cobrir com maquilhagem. E o Pedro que existia nesta fotografia, quer dizer, começou lentamente a desaparecer. Porque no fundo também há essa pressão no mundo homossexual de sermos bonitos. Eu pelo menos sinto isso. De facto, eu usava maquilhagem. Será que tenho algum problema com a minha identidade de género? Basicamente eu queria andar como me apetecesse e não queria que ninguém me incomodasse. Eu estava bem sendo um rapaz. Cheguei a ir a um psiquiatra particular. E é preciso ter cuidado com o psiquiatra com que se vai, porque foi um bocado desagradável, porque teve um comportamento... Fazia-me perguntas assim um bocado descabidas do ponto de vista sexual, que não só interessam a mim, não interessam a mais ninguém. Foi um médico homofóbico. Depois lá conseguimos acertar no médico. Eu lembro-me que ia tapado para o consultório e lentamente isso comecei a progredir. Claro que demorou muito tempo. Há muito preconceito associado à saúde mental. Já sabemos como é que foi entre vocês, como é que foi contar ao resto da família? Lá está, isso também foi uma preocupação que eu tinha comigo, porque eu não sabia se deveria contar à família, se não deveria, se isso era uma questão que era o Pedro que teria de falar. E isto também me causava alguma angústia, porque não sabia se fazia bem falar ou não falar. Mas devido ao estado de saúde que ele estava, que não estava bem, claro que as minhas irmãs, a família toda perguntava o que é que tem o Pedro. E tanto insistiram, e eu disse, pronto, o Pedro é gay. E a minha irmã eu lembro-me perfeitamente, foi a Marisol, que ela estava a comer a sopa. É só isso? Pois. É só isso. Eu já sabia, eu estava preocupada com a saúde dele, não era com mais nada. Pronto. Com essa história. Agora também disse, mas é a saúde dele, que é mais importante. Ela a mim disse-me por telefone, ela não contou, mas a mim foi por telefone. E como é que te sentes agora que já toda a família sabe e que reages com naturalidade e que pelo menos tens um espaço seguro em casa? Sou uma pessoa muito sortuda nesse aspecto. As pessoas falam sobre isso e isso é muito bom.
E também digo às pessoas que não entendem este assunto que procurem informação. E essa informação muitas vezes não está no Facebook. Procurar pessoas que sejam homossexuais, conviver com essas pessoas. Os pais e as mães procurar mães e pais que tenham filhos homossexuais, transgêneros. Falar. As pessoas não podem falar da boca para fora sem conhecer. É preciso conhecer as pessoas, conhecer outras realidades para compreender. Tem alguma coisa que queira dizer a um pai que esteja a pensar ir à Amplas? Que apareçam. São muito bem-vindos, que apareçam. Nós somos uma família muito bonita. A Amplas é uma família maravilhosa. Desde que o meu filho se assumiu como gay, a minha vida mudou radicalmente. Antes do meu filho se assumir, que já era uma coisa que eu suspeitava, eu via o mundo a preto e branco. Eu digo sempre isto. E desde que ele se assumiu, eu comecei a ver o mundo às cores.